Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar a falar sobre evolução funcional. Como eu já conversei aqui com vocês, eu tenho um vídeo no canal falando sobre evolução, tentando explicar de maneira geral como é que funciona para a gente evoluir. Fiz um vídeo também contando quais são as formas da gente evoluir, ganhar mais dinheiro dentro do nosso cargo ou dentro da nossa função ali. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a primeira evolução funcional. Eu recebo algumas dúvidas, eu sinto que muitas pessoas ficam perdidas com isso e eu entendo perfeitamente porque quando eu entrei, eu não tive nenhum suporte, nenhum apoio. A única coisa que me disseram é que o meu dever enquanto servidora seria ir atrás disso. Eu entendo, eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que não custa um pouco de parceria, né? Eu tive uma parceira na minha primeira escola, na minha segunda escola, né? Que se não fosse ela, eu teria perdido muita coisa de evolução, eu teria perdido muitas possibilidades e foi graças a uma conversa com ela que eu pude entender como é que funcionava isso. Então, eu quero trazer aqui para vocês explicar bem sobre a primeira evolução funcional. Bom, a gente sabe que evolução funcional é uma das formas da gente aumentar o nosso salário dentro do nosso cargo. É uma das possibilidades que a prefeitura nos dá de ganhar mais. Então, a gente entra na prefeitura dentro de um padrão, dentro de uma categoria, depende do seu cargo, depende se você tem a formação, licenciatura ou não. Geralmente, no âmbito geral, quando você entra como professor de educação infantil, quando você entra no concurso para professor de educação infantil e ensino fundamental, você entra numa categoria 3, porque você precisa ter licenciatura. E aí essa categoria te dá um padrão, você entra pelo padrão 14, se você tem o seu diploma, se você apresenta o seu diploma. E você entra no padrão 14A, então você entra no berçário dos padrões, que é o 14A. Você pode ir até o 24, hoje em dia, se você chegar a um cargo de gestão, e até a letra E. Então, são dois tipos de evolução. Hoje eu vou falar sobre evolução de número, que a gente chama, né? A evolução por merecimento, a promoção por merecimento, por antiguidade, eu vou falar no outro vídeo. Então, vamos lá. Você passou no concurso, assumiu a sua escola ou a sua sala de aula. A partir dali, você começa a contar tempo trabalhado e tudo que você faz vai contar para a sua evolução. Quer dizer, quase tudo. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Eu recebo algumas dúvidas, principalmente de gente que ainda está nesse início, perguntando: esse curso que eu fiz vale? Esse curso que eu fiz vale? O que eu sempre digo? Fique atento, fique atenta às normas que mudam a cada dia. Quando eu entrei, valia, agora já não vale mais. Quando eu entrei, valiam 3, agora vale só 1. Então, existe uma tabela. Se você for filiado a algum sindicato ou não, dentro do portal da prefeitura tem também, você pode ter acesso a uma tabela que mostra o que vale. Eu posso até deixar aqui também anexado para vocês, tá? É um documento que mostra o que vale, quais são os cursos que valem, quantos cursos valem, quanto vale cada curso. Então, a partir disso, você vai montar ali a sua grade de evolução. E aí, o que você tem que pensar? A sua primeira evolução vai do 14 para o 15, certo? Mas a prefeitura te dá a possibilidade de pular, de saltar. Então, se você consegue reunir pontuação suficiente para ir do 14 para o 16, do 14 para o 17, você pula. É a única chance que você tem de pular referências. Então, corram atrás disso. Corram atrás disso. Eu fiquei sabendo disso praticamente 1 ano e meio depois que eu já tinha ingressado na prefeitura, ou seja, eu perdi 1 ano e meio. A minha sorte é que na época que eu ingressei eu já estava fazendo uma pós-graduação e na minha época valiam 3 pós-graduações para evolução, para cada evolução que você quisesse pedir. E cada pós-graduação vale 3 pontos, então seriam 9 pontos para eu juntar com as outras pontuações. E aí o que você tem que fazer? Nesse documento que tem que curso que vale, curso que não vale, também tem uma tabela onde você vai ver quantos pontos você precisa para chegar em tal referência. São 3 tabelas, uma tabela que você só usa tempo, ou seja, você não vai fazer curso, você não vai pedir sua evolução por curso, você vai esperar.
Então, se você esperar 6 anos, você vai para o 15. Se você esperar mais 6 anos, você vai para o 16. É mais ou menos assim. Tem lá na tabelinha quanto tempo é necessário para que você espere para você poder evoluir. Você pode pedir também uma evolução combinada, tempos e títulos. Ou você pode pedir uma evolução por títulos. Geralmente a gente pede evolução por títulos, porque o tempo de trabalho ele também vira título. Tá? Cada mês que você trabalha, você ganha 0,3 pontos, né? Então, eles também viram títulos. E aí, no final de um ano, você tem 3,6. Se você não teve licença, se você não teve licenças ou nenhum prejuízo que fosse de mais de 15 dias dentro de um mês, você não perde aquele mês. Então, você tirou uma licença de 13 dias. Você não perde o mês, você conta aquele mês ainda. Agora você perdeu, você tirou 20 dias de licença num mês, que pegou ali 20 dias de um mês. Você perde aquele mês, você perde 0,3. Então você pode contabilizar o seu tempo enquanto título também. E aí o que acontece? Você vai nessa tabelinha e você vai ver, você 14A, quanto tempo, quantos pontos. Para você ir para o 15, eu não vou nem dizer letra, porque letra é outra coisa, né? Você tá no 14, para você ir para o 15, quantos pontos você precisa. Para você ir para o 16, quantos pontos você precisa. Eu me lembro que eu já estava fazendo uma pós, mas eu não estava fazendo mais nada. Eu acho que eu não tinha nem sindicato na época, enfim. E aí essa minha amiga me explicou, você pode saltar, né? Tente saltar porque vale muito a pena, porque é muito difícil, são muitos pontos. Para vocês terem uma ideia, até o 20, né? Do 14 para o 15, até o 20, cada evolução pede 18 pontos. É muito ponto. Então, é bem difícil de você conseguir. Então, ela falou, tenta pular. Eu sei que eu precisava, acho que de 22,3 pontos, alguma coisa assim, para eu ir para o 16, para eu pular do 14 para o 16. Gente, eu suei. Eu aproveitei que podia fazer mais pós-graduação, eu me inscrevi em mais 2 pós-graduações, fui fazer curso de sindicato. A prefeitura também oferece alguns cursos com 1 ponto. É difícil de participar, muitas vezes tem sorteio, tem limite de vaga, mas se você ficar sabendo, tem que ficar de olho em DOC, geralmente a escola manda esses cursos que aparecem, tentem fazer, tá? E aí você vai acumular esses pontos. Então, por exemplo, você precisa juntar 22 pontos para pular do 14 para o 16. E para o 17 eu nem sei quanto que é, mas é mais pontos, né? Então, você vai pegar e você vai pensar nesse seu tempo de estágio probatório, que é o que a gente chama, né, o nosso início de trabalho na prefeitura, até você realmente sair desse estágio probatório. Quando você sai, quando você termina os seus 3 anos de estágio probatório, você pode pedir essa primeira evolução. Então, você tem 3 anos para juntar essa pontuação, tá? Lembrando que a nossa primeira evolução, ela é automática, ou seja, você vai evoluir de qualquer jeito. Eu fiz curso, não fiz curso, enfim, esses 3 anos te dão o direito de já ir pro 15, mas você fazendo cursos, você consegue saltar, certo? E aí o que acontece? Ela é automática, mas você precisa solicitar. E o tempo que você pode pedir, né? O intervalo de tempo que vai contar essa pontuação, que você vai somar a pontuação, é do seu primeiro dia de efetivo exercício até o seu último dia de estágio probatório. Se você tirou licença, consultem o manual de vida funcional do sindicato, do site, para ver o que desconta. Eu, por exemplo, na minha primeira evolução, eu peguei licença maternidade porque eu tive o Arthur. Então, eu tive que esperar mais tempo para pedir a minha primeira evolução. Na verdade, eu tive até uma sorte, porque daí alguns certificados saíram após eu conseguir contabilizar, tá? E o que vai contar é a data do certificado. Ah, mas eu comecei um curso antes de eu entrar na prefeitura. Mas se você for finalizá-lo enquanto você estiver trabalhando na prefeitura, a data do certificado vai ser a data final do curso, certo? Então, é isso que conta, é a data final. Ah, eu comecei um curso que vai do dia 20 ao dia 3 do outro mês. O que vai contar é a data do outro mês, tá? E você tem que ficar muito esperto, por quê? Vale, vamos supor, eu posso fazer 6 cursos de sindicato, cada um valendo meio ponto, certo? Eu vou fazer 7 cursos para segurar esse 7º curso para a próxima evolução? Não, porque ele vai descontar. Fechou seu quadradinho de tempo, tudo que você fez ali já era, entendeu? Ai, mas eu vou fazer mais um para guardar. Não, a não ser que eu comece esse curso enquanto eu tô em estágio probatório e eu sei que eu vou terminar, que o meu certificado só vai sair depois que eu terminar o estágio probatório, faça o curso. Caso contrário, não faça, é tempo perdido, às vezes dinheiro perdido, enfim. Faça um cálculo para saber o que nesse espaço de tempo você vai ter
para juntar de pontuação, certo? Então, esse é o mais importante. Junte essa pontuação nesse período de tempo de estágio probatório. Lembrando, se você tem licença, coisas que alonguem o seu estágio probatório, esse tempo também vai contar. E você vai contabilizando. Posso fazer 6 cursos de sindicato? 6 cursos vão estar nesse meio tempo? Então, vou fazer. Vou fazer uma pós-graduação. Tá, ela vai terminar a tempo de você pedir? Você vai ter o certificado desse curso de pós-graduação a tempo? Eu tenho um mestrado. Mestrado e doutorado são os únicos cursos que não têm tempo. Então, por exemplo, você estava finalizando o seu mestrado no seu estágio probatório, mas você não vai precisar da pontuação dele. São 5 pontos, você não vai precisar, né? Então, tudo bem. Esse curso, esse certificado, ele vai poder ficar guardado para uma próxima evolução. É só ele, tá? É licenciatura também. Então, é mestrado, doutorado e licenciatura, se eu não me engano, que valem para outras evoluções, mesmo que você esteja fazendo nesse meio tempo. Vocês entenderam, né? Então, assim, procurem fazer esses cursos nesse período de 3 anos, tá bom? O que vai valer é o que você faz nesse período de 3 anos. Cuidado para não fazer a mais, cuidado para não fazer a menos. Às vezes é bom ter aí meio ponto a mais, né, ter 0,3 a mais, porque às vezes a conta não bate, às vezes você acha que tinha aquele mês e não tinha, aquele mês foi descontado. Então é sempre bom, às vezes, ter um tempinho, um pontinho a mais, tá? Depois vocês vão começando a ficar craque nisso. Eu tenho as minhas tabelas para evolução, assim, o que eu vou fazendo, que eu tenho quantos pontos eu preciso, quanto tempo eu tenho, porque depois que você tem essa primeira evolução, que é depois de 3 anos, a cada 1 ano você pode pedir evolução. Então, se você consegue acumular a pontuação necessária dentro de 1 ano, você pode pedir novamente essa evolução. Então, o meu objetivo é esse. Nem sempre dá, porque nem sempre depende da gente, depende de ter curso, depende de ter dinheiro para fazer curso, depende do tempo que sai a sua evolução, enfim. Mas o meu objetivo é evoluir o mais rápido possível. Por isso que a dica que eu dou, início de carreira, procurem cursos, procurem acumular o maior número de pontos para ver se vocês conseguem passar pelo menos para o 16, que já compensa demais. Então, essa é a primeira evolução, tá? Então, a primeira evolução acontece dentro do seu estágio probatório, os pontos acumulados dentro desse período de tempo. O que é ponto acumulado dentro desse período de tempo? Quando o certificado sai nesse período de tempo. Então, esses vão ser os pontos que vocês vão acumular, que vocês vão somar para a evolução funcional, certo? Terminou os 3 anos, não tem licença ou tem licença, terminou o seu período probatório, você vai solicitar a sua evolução. Aí você vai falar, eu quero minha evolução, eu quero contabilizar tudo que eu fiz nesse período de tempo. Eu tenho aí 20 e tantos pontos, então eu vou pular, né? E aí você faz a solicitação da sua evolução funcional. Certo, gente? Então é isso. Essa é a primeira evolução funcional. Aqui no canal já tem vídeo contando o que é evolução funcional. Tem um vídeo contando quais são as formas da gente aumentar o nosso salário. E esse é primeira evolução funcional, tá? Ela é muito importante, corram atrás dela, tá? A gente não sabe até quando a gente vai ter a oportunidade de evoluir. A gente sabe que já é até projeto de governo acabar com isso, né? Acabar com a nossa progressão de carreira, tentar de todas as formas fazer com que a gente não evolua. Então, enquanto existe, corram atrás. É o que eu tô fazendo. Aparece um cursinho de sindicato, a gente cheira um curso de sindicato, a gente corre para fazer. Aparece um cursinho, a gente tenta fazer, né? Sempre calculando ali para ver se vale a pena ou não, mas sempre correndo atrás da nossa evolução funcional. Tá bom, gente? É um pouco a mais no nosso salário que vai contando, que vai contando, que vai contando, e uma hora faz a diferença, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha sanado aí algumas dúvidas. Se você tem mais dúvidas, deixa aqui pra mim, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.